A saída de Andriy Yermak do comando do gabinete presidencial ucraniano, após buscas em sua residência ligadas a um escândalo de corrupção, abalou o cenário político do país. Quem assumirá o segundo cargo mais influente da nação e quem conduzirá as negociações internacionais no lugar de Yermak? A pressão internacional é clara. Kiev precisa punir os corruptos se quiser avançar rumo à União Europeia. Enquanto isso, uma bomba. Fontes indicam que a equipe de Donald Trump está disposta a reconhecer as anexações russas em troca de um acordo de paz, e o enviado especial dos Estados Unidos já deve discutir o tema com Moscou na próxima semana. A Hungria, por sua vez, reafirma sua dependência do petróleo e gás russos após encontro com Putin, cujos resultados foram classificados como previsíveis. No Mar Negro, 2 petroleiros foram incendiados em ataques suspeitos, e a Alemanha prendeu um ucraniano acusado de sabotar infraestruturas energéticas russas. Enquanto isso, Moscou anuncia um aumento recorde de impostos, e o Talibã oferece trabalhadores afegãos para ocupar postos de faxineiros e entregadores na Rússia. Em outro fronte, um aristocrata britânico de 79 anos lança um concurso inusitado. Busca uma esposa para garantir a continuidade de seu título nobiliárquico antes que a linhagem se perca. A decisão de Yermak de deixar o cargo foi anunciada pelo próprio presidente Volodymyr Zelensky, que frisou a necessidade de evitar especulações e mal-entendidos. A unidade externa e nossas relações com o mundo dependem da nossa força interna. Não podemos nos dar ao luxo de distrações, especialmente quando a defesa do país está em jogo, afirmou Zelensky. Quero que ninguém tenha dúvidas sobre a Ucrânia. Por isso tomamos medidas concretas. O gabinete presidencial passará por uma reestruturação completa. Agradeço a Andriy Yermak por representar a posição ucraniana nos diálogos com firmeza e coerência, sempre alinhada aos nossos interesses. Mas agora é hora de avançar sem ruídos. A notícia gerou reações imediatas. David Arakhamia, líder da bancada parlamentar do Partido Servo do Povo, declarou apoio irrestrito à decisão de Zelensky. Estamos unidos em torno do presidente. Ele luta pelo nosso futuro e pelo fim digno desta guerra. Precisamos de coesão interna para fortalecer nossa posição no cenário internacional. Para Zelensky não há espaço para desvios de foco. Nossa prioridade absoluta é a defesa da Ucrânia. Nada mais importa. Os nomes cotados para substituir Yermak são variados. Entre os favoritos estão a ministra da Economia, Yulia Sviridenko, o chefe da inteligência militar, Kirilo Budanov, o vice-primeiro-ministro Mikhailo Fedorov, o ministro da Defesa, Rustem Umerov, e o vice-chefe do gabinete presidencial, Pavlo Ryabkin. Fontes indicam que Sviridenko e Ryabkin são próximos a Yermak, enquanto Fedorov e Budanov mantêm relações tensas com o ex-assessor. Umerov, por sua vez, vinha se distanciando de Yermak nos últimos meses. Enquanto Kiev se reorganiza, a diplomacia não para. O Financial Times revelou que o enviado especial dos Estados Unidos, Amos Hochstein, deve se reunir com autoridades russas em breve, possivelmente já nesta semana. A pauta: um plano de paz que, segundo o jornal, incluiria o reconhecimento das anexações territoriais russas. A pressão por resultados é enorme. A Ucrânia precisa provar que combate a corrupção de forma efetiva se quiser ingressar na UE. A comissária europeia para a Justiça, Vera Jourová, foi categórica. Kiev deve punir políticos e empresários corruptos. Sem isso não há adesão. A reação dos aliados foi mista. O ministro da Defesa da Polônia, Władysław Kosiniak-Kamysz, exigiu explicações sobre os escândalos, mas garantiu que o apoio a Kiev permanece inalterado. Já a Comissão Europeia viu os acontecimentos como um sinal positivo. As buscas mostram que as instituições anticorrupção ucranianas estão funcionando, afirmou a porta-voz Paula Pinho. Nos Estados Unidos, o congressista republicano Don Bacon destacou: na Ucrânia, as instituições independentes e o judiciário agem. Na Rússia, dissidentes são jogados de janelas. A renúncia de Yermak também repercutiu nas redes sociais. O ex-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, comentou: caos nas negociações de paz e crise política em Kiev. Uma combinação perigosa. Entre os ucranianos, as opiniões se dividem. Alguns veem a mudança como uma oportunidade. É triste que isso aconteça em meio a um escândalo, mas era necessário. Yermak se agarrou ao poder por tempo demais. Outros, porém, demonstram preocupação. Mudanças constantes na liderança em tempos de guerra me assustam. Espero que tragam melhorias reais. Enquanto isso, a visita do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, a Putin durou quase 4 horas. Budapeste garantiu o fornecimento contínuo de petróleo e gás russos, e Putin voltou a defender um encontro com Trump em Budapeste.
Tudo isso ocorre às vésperas da viagem de Osheiten a Moscou, onde o plano de paz americano será discutido. O que você acha dessas mudanças? Elas fortalecerão ou enfraquecerão a Ucrânia nas negociações? Uma coisa é certa, o mundo acompanha de perto cada movimento em Kiev. Não perca os próximos capítulos, fique por dentro de tudo o que importa. Budapeste não apenas garantiu exceções nas sanções à energia russa, mas também selou um acordo paralelo com Washington para o fornecimento de combustível nuclear à usina de Pax. Enquanto isso, o primeiro-ministro Viktor Orbán reafirma que o objetivo da visita é assegurar a segurança energética do país para o próximo ano. O ministro Péter Szijjártó foi categórico: as entregas de gás e petróleo russos à Hungria estão garantidas. Mas não é só isso. Além de se blindar com os recursos energéticos de Moscou, Budapeste planeja lucrar com a crise dos vizinhos, especialmente a Sérvia, cujo único refino de petróleo parou por causa das sanções americanas. A Rússia, por sua vez, não deixou dúvidas. Putin assegurou a Orbán que cumprirá todos os contratos, mantendo o fluxo de gás natural e petróleo conforme o cronograma acordado. Os gasodutos e oleodutos que atravessam a Turquia operam sem interrupções, e a amizade energética entre os dois países segue inabalável. Mas nem todos aplaudem a jogada. O chanceler alemão Olaf Scholz criticou duramente a iniciativa de Orbán, classificando-a como uma ação unilateral, sem mandato europeu e sem consulta aos aliados. Ele age por conta própria, com suas próprias ideias sobre como encerrar a guerra. Até agora, nenhuma delas deu certo, disparou Scholz, deixando claro que a Alemanha não vê com bons olhos a aproximação húngara com o Kremlin. Enquanto isso, no Mar Negro, a tensão escalou com 2 incidentes envolvendo petroleiros. O primeiro, o Queara, com bandeira da Gâmbia e pertencente ao chamado Fluxo Sombra, navios que driblam sanções para transportar petróleo russo, teria atingido uma mina a caminho de Novorossiysk. Segundo a empresa Trebeca, o incêndio ocorreu a 90 quilômetros ao norte do Bósforo e a mais de 350 quilômetros da costa ucraniana. Todos os 25 tripulantes foram resgatados, e mais de 10 embarcações de salvamento foram mobilizadas. Quase simultaneamente, outro petroleiro relatou um ataque com um barco kamikaze, confirmado pelas autoridades turcas como um impacto externo. A Ucrânia, por sua vez, deu um passo concreto. Sergei Kuznetsov, suspeito de envolvimento nos ataques aos gasodutos Nord Stream, foi preso na Alemanha. Detido em agosto em Roma sob um mandado europeu, ele é acusado de conspiração para explosões, sabotagem e destruição de infraestrutura crítica. Kuznetsov nega qualquer participação. Do outro lado do conflito, Putin assinou um pacote de leis que promete espremer ainda mais os bolsos dos russos para financiar a guerra. A partir de janeiro, o IVA saltará para 22%, um recorde desde 1992, colocando a Rússia entre os países com as alíquotas mais altas do mundo. Mas não para por aí. Uma reforma tributária radical vai atingir o pequeno empresário. O limite de faturamento anual para o regime simplificado de impostos cairá de 60 milhões de rublos para apenas 10 milhões até 2025. Quem ultrapassar esse teto será obrigado a pagar o IVA. E como se não bastasse, um novo imposto tecnológico de até 5.000 rublos será cobrado sobre a venda de eletrônicos, incluindo smartphones e notebooks. O objetivo? Arrecadar 4 trilhões de rublos em 3 anos. Enquanto Moscou aperta o cerco fiscal, o Talibã faz uma oferta inesperada: substituir os migrantes da Ásia Central na Rússia. Em uma carta oficial, o governo afegão propôs enviar trabalhadores para setores como agricultura, transporte e serviços, prometendo até mesmo formar motoristas de táxi e entregadores. A ideia é preencher o vácuo deixado pela expulsão de uzbeques, tajiques e kirguizes, que vinham sendo alvo de uma campanha de deportações nos últimos meses. Para o Kremlin, a oferta é tentadora, mas será que Moscou aceitará trocar uma mão de obra já integrada por uma nova leva de trabalhadores, sob o comando de um regime que ainda luta por reconhecimento internacional? As tragédias não dão trégua. Na Ásia, inundações históricas deixaram um rastro de destruição. Indonésia, Tailândia e Malásia enfrentam semanas de chuvas torrenciais e ciclones, com mais de 320 mortos e milhões de desabrigados. Na Indonésia, a ilha de Sumatra registrou 107 vítimas fatais e quase 80 desaparecidos, enquanto na Tailândia, 145 pessoas perderam a vida e 3,5 milhões foram afetadas. Na Malásia, apesar de apenas 2 óbitos confirmados, 30.000 pessoas ainda aguardam em abrigos temporários, enquanto as águas recuam lentamente.
Em Hong Kong, o incêndio no edifício Wang Fu Court, que matou pelo menos 128 pessoas e deixou cerca de 200 desaparecidas, continua a gerar repercussões. A Comissão Anticorrupção anunciou 8 novos envolvidos, incluindo engenheiros e empreiteiros, enquanto a polícia prendeu 2 diretores da Prestige Construction, acusada de usar materiais inflamáveis, como painéis combustíveis, em reformas irregulares. A empresa, até agora, não se pronunciou. E se você pensou que as más notícias acabavam por aqui, prepare-se. Visitar o Louvre vai ficar mais caro. A partir de janeiro, o ingresso para turistas de fora da União Europeia terá um aumento de 45%, passando a custar €32. A justificativa? Uma modernização ambiciosa do museu e a renovação de suas galerias históricas. Para os europeus, os preços permanecem inalterados, mas o aumento chega poucas semanas após um roubo milionário, que levantou sérias questões sobre a segurança do principal cartão postal da França. Nos Estados Unidos, a Black Friday já não é mais a mesma. As vendas online no Dia de Ação de Graças cresceram 5% em relação ao ano passado, atingindo a marca de $5,24 bilhões, enquanto as lojas físicas registraram filas mais curtas e reclamações sobre a falta de descontos reais. Gigantes como a Best Buy relataram um movimento abaixo do esperado, com consumidores mais cautelosos diante da inflação e da incerteza no mercado de trabalho. E para encerrar com um toque de doçura, literalmente, Londres se transformou em uma cidade de gengibre. A exposição Gingerbread City inaugurou uma réplica em miniatura do parlamento britânico, feita inteiramente de biscoito, com orçamento de marshmallow, simbolizando as finanças do país. Ao lado, relógios de gengibre cobertos de açúcar e pequenas casas de doces completam a instalação, provando que mesmo em tempos turbulentos, a criatividade e o açúcar sempre encontram um jeito de adoçar a realidade. O mundo não para, e as histórias que moldam nosso futuro se desenrolam a cada instante. Fique atento, porque amanhã, tudo pode mudar de novo. Uma cidade inteira erguida em cubos de açúcar, onde cerca de 50 edifícios de gengibre e doce se erguem como um tabuleiro de xadrez gigante. O tema deste ano? Jogo. E o resultado é pura magia açucarada, um universo vibrante, festivo, onde cada detalhe parece desafiar a gravidade e a monotonia. A exposição abre suas portas no dia 29 de novembro e promete encantar até o dia 4 de janeiro, transformando o inverno britânico em um conto de fadas comestível. Enquanto isso, na Inglaterra rural, um aristocrata de 79 anos, Benjamin Slate, decidiu que é hora de escrever o próximo capítulo de sua linhagem centenária. Com um castelo do século XIII em jogo e um título que remonta à Idade Média, ele lançou um casting internacional em busca da mulher perfeita, ou melhor, da mulher ideal para herdar não apenas seu nome, mas também sua herança. As exigências? Quase dignas de um super-herói. Saber manejar um rifle, entender de vinho, dominar o bridge, pilotar um helicóptero e, claro, ter estatura mínima de 1,67 metros. Mulheres de países onde não se usa casaco no inverno, nações cujos nomes começam com I ou têm bandeiras verdes, além de canadenses e escandinavas, foram sumariamente descartadas. E por precaução, até escorpiões estão na lista de restrições. Mas no fundo, o que o velho Lorde busca é algo mais simples, uma companheira de alma rural, alguém que entenda o peso dos séculos nas paredes de pedra e não se intimide com seu temperamento peculiar. Após décadas de solidão, ele ainda acredita que em algum lugar, existe uma mulher capaz de enxergar além das excentricidades, alguém que saiba que, por trás das exigências absurdas, há um coração que apenas espera ser encontrado. E assim, entre torres de açúcar e castelos em busca de herdeiras, o mundo segue seu curso, imprevisível, delicioso e sempre pronto para surpreender. Não perca os próximos capítulos.